Fala galera, tá começando mais um Ferascast. Eu sou o Heitor, esse aqui é o Igor. Fala rapaziada, beleza? E hoje vamos falar aí sobre um pouco sobre cidadania italiana, como são as eleições na Itália. E nada mais, nada menos para falar sobre esse assunto, estamos aqui hoje com Fábio Porta, deputado do Parlamento Italiano, candidato a deputado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco de política italiana, eleições italianas aqui no Brasil, na América do Sul. Muito obrigado por ter vindo também, dividir seu tempo com a gente. Uma baita oportunidade de tirar algumas dúvidas, algumas curiosidades, né? Que acho que esse que é o bacana desse podcast, né? As Mas curiosidades. antes, você que está assistindo aqui, se inscreva no canal, beleza? Dá essa força aí pra gente continuar esse projeto. Deixa seu comentário, faz alguma pergunta. Pode deixar aqui que a gente fala aqui com o assessor dele aqui pra gente conseguir responder a sua pergunta, tá bom? Segue lá também a gente nas redes sociais, temos no Instagram, Quai, TikTok. Estamos também nas plataformas de streaming de áudio também, no Spotify, Apple Music e Google Podcasts, Amazon. Estamos em todos, então não deixa de seguir a gente para não perder nada, hein? Ativa a notificação também. É isso aí. Boa? E, bicho, já se inscreve aí, se tá vermelhinho, já aperta no botão aí, notificação. Isso aí. Aquele protocolo que você sabe que você tem que seguir. Isso Ajuda aí. a gente aí. É isso aí. Uma vez, obrigado aí por aceitar o convite. É um prazer ter você aqui. E entre as curiosidades que eu tenho, assim, tem algumas coisas que deixam a gente meio indignado quando a gente fala da política brasileira, né? Eu queria entender em outros países se são parecidos ou qual parâmetro que segue, né? E pensando em financiamento de candidatura, como que funciona na Itália? Porque aqui a gente tem o fundão, tem algumas métricas. Como que funciona lá na Itália? Na realidade, assim, na Itália, até uns 7 anos atrás, existia uma coisa parecida, não, como fundo eleitoral. Era um financiamento público, não, onde cada partido recebia claramente em proporção aos votos, a dimensão do partido, uma contribuição. Este financiamento foi eliminado. Foi uma decisão também pressionada pela opinião pública, que de forma geral na Itália nestes últimos anos principalmente quis que a política fosse assim um custo mínimo para o cidadão. Então foi eliminado o financiamento público, foi reduzido o parlamento. Nós somos um dos poucos países do mundo que reduziu de 30% o número de deputados, senadores, inclusive já a partir desta eleição que está acontecendo. Então, como funciona? Cada deputado, neste caso, cada candidato tem que organizar. Estou fazendo um crowdfunding, chamei pessoas, amigos, empresários para me ajudar. O partido político ajuda pouco ou nada, não? É claro que isso tem vantagem, mas tem também alguma desvantagem, não? Porque a vantagem é que a política não é mais um custo grande para o cidadão. Então é uma coisa mais assim, deixada à liberdade, não? Do eleitor, do candidato. A desvantagem é que sem um custo público da política, é claro que tem força de fazer uma campanha muitas vezes é o grande empresário, o grande proprietário de fazendas, enfim. É difícil então encontrar um meio termo, não? Entre uma opção e outra. De qualquer maneira, nós estamos tocando a nossa eleição com meios assim reduzidos, mas com grande entusiasmo, não? E muitas pessoas que nos ajudam. Isso é legal. E eu vi no seu site que tava lá assim, né? As eleições italianas estão mais difíceis este ano, né? Por quê, assim? Só aproveitando o gancho, né? Não, mas é exatamente o que acabei de falar. Na realidade, por causa desta redução de número de parlamentares, que é uma coisa que eu acho até justa, porque estamos reequilibrando um pouquinho também a dimensão do Senado, da Câmara. No exterior, nós estamos sofrendo assim, uma dificuldade, e principalmente aqui na América do Sul. Vou fazer um exemplo. Nós vamos eleger somente um senador e 2 deputados para todo o continente, não? Para a Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguai, onde tem comunidades grandes. E o que acontece? Que, por exemplo, a Argentina
apesar do Brasil ter 2 vezes mais ítalo-descendentes, são mais de 30 milhões ou 35 milhões, a Argentina tem mais italianos com título de eleitor, com direito a votar. Entendi. Eles são quase 900 mil, aqui somos menos de 500 mil que podem votar. Então isso dificulta esta eleição, principalmente deste ano. A possibilidade, por exemplo, para o Brasil eleger um senador 2 vezes mais complicada, não, com relação à comunidade da Argentina. E também para deputado nós estamos disputando. Então a dificuldade, quando eu falo, olha, esta eleição é mais difícil, me refiro principalmente ao fato que pela primeira vez a comunidade italiana do Brasil corre Entendi. Entendi. Isso, e assim, é estranho isso, porque a gente é muito maior que a Argentina, pensando mas você atribui isso aqui à falta de interesse Tem vários motivos, não? Principalmente são motivos históricos. A imigração aqui no Brasil é a mais antiga, talvez até do mundo. Ou seja, aqui a grande imigração foi do começo do século passado até da fim do 1860, 70, quando a Itália começou a ser um país unificado, não? Até então era dividido em várias províncias, estados. Então é claro que mais antiga é a imigração, é mais difícil preservar a cidadania, porque vai se perder, principalmente falando em que chegou aqui em 1880, às vezes nem documentos tinham de italianos, mas tinha se preservar a cidadania. Isso é uma razão. Tem razões mais políticas, ou seja, a Argentina em várias fases da história, pelas crises até econômicas que teve, não? Lembro a última do ano 2000, quando estava próxima da falência, aí pediu assim uma forma de ajuda, não, à Itália, e a Itália favoreceu um pouco a cidadania dos ítalo-argentinos, tanto que na Argentina hoje a rede consular, não, ou seja, o número de consulados no território argentino é maior que no Brasil, que é 10 vezes, não, maior como o território da Argentina. Então é claro que você tem mais consulado, tem a possibilidade de atender mais. E outras, não, por exemplo, somente poucos anos atrás nós conseguimos simplificar o processo de cidadania, porque o Brasil finalmente assinou um convênio internacional chamado Convênio de La Haia, que aceita, não, a documentação de um país para outro, sem a necessidade de ter a tradução juramentada, tudo um processo muito complicado. Então, as motivações são várias, não, mas o fato é esse, que realmente, apesar do Brasil ser o maior país do mundo em termos de ítalo-descendentes, não é o maior como número de cidadãos italianos. Então, isso no processo eleitoral complica um pouco ou gera uma certa diferença, não? E aí vocês têm essa dificuldade de resgatar essa... Seria um patriotismo do italiano, né? Para quem está aqui, tentar se engajar na política, né? Acho que é um pouco do que você falou. Com mais tempo que passou da imigração, mais se perde a cultura, digamos assim. Sim, a mesma coisa é a língua, não? É claro Sim. que mais tempo passa e tem mais uma complicação. Quando chegaram os primeiros imigrantes, nem falavam italiano. Eles falavam o dialeto vêneto, siciliano, calabrese. Primeiro porque a Itália nem existia. Ou seja, a Itália começou a existir como país unificado no 1870, não? E segundo, porque eram pessoas simples. Naquela época não tinha televisão, escolas públicas para todo mundo. Então, as pessoas mais simples não falavam o italiano, não falavam a língua que se falava em casa, que era um dialeto, não? Então, isso também complica, digamos, porque muitos italianos aqui não falam italiano, não? Então, este é um dos motivos, não? Porque não aprenderam, mas porque também os antepassados chegaram e falavam um dialeto que não é exatamente uma língua, né? E dificulta mais ainda a passagem, né? E pensando eu li das propostas e tudo mais, as suas propostas, claro, vão focar mais nos cidadãos que estão aqui no Brasil, né? Mas você vai atuar lá na Itália.
né? Aí, como que você enxerga a dificuldade de alguma forma, aprovar um projeto e enfim, transformar numa lei ali, lá na Itália, convencendo o parlamento lá de que vale a pena, de alguma forma, trazer um benefício para quem está em outro país? Né? Como que é essa tratativa? É bem aceito lá? Como que funciona isso dentro da lógica política? Sim, não, na realidade muito depende da pessoa que você está escolhendo como deputado ou senador, não? No meu caso, eu sempre fui bem recebido, acolhido, as minhas propostas receberam um apoio, em primeiro lugar, porque sou parte de um partido importante, não? Que é o Partido Democrático, que não adianta você ser representante de uma associação, de um movimento. Existem assim, partidos aqui na América do Sul que, na realidade, são federações de associações que têm muitos votos, mas depois tem a dificuldade no parlamento justamente para esta falta, não, de respaldo político, de apoio de um grande partido. No meu caso, tem esta dupla vantagem de ser uma pessoa assim, que tem uma experiência, uma competência. Isso é importante para ter respeito, apoio no parlamento, mas do outro lado porque sou representante de um partido que tem um peso político, não, dentro da Itália, coisa que não sempre acontece com outros candidatos. Ah, legal. E pensando agora aí eu vou para a parte polêmica, né? Pensando, aqui a gente tem muito esquerda, direita e tem o centrão ali, né? Na Itália é similar também? E em que polo você se encaixaria ali? O seu partido, no caso, se encaixaria? O meu partido sempre difícil, não? Eu tento sempre evitar, não, posicionamento. Não é tanta polêmica. Eu tenho um posicionamento muito claro, não? Mas a dificuldade é quando nós estamos fora da Itália, na Argentina, no Brasil, na Venezuela, porque falar esquerda, centro-esquerda, direita, centro-direita, na Itália talvez é uma coisa, falar isso no Chile é uma coisa, na Argentina é outra, no Brasil é outra. Agora, o nosso partido, o Partido Democrático, é um partido de centro-esquerda. É um partido progressista, um partido que dentro da Europa faz parte da família dos partidos social-demócratas, como existe o Partido Socialista na Espanha, o Partido Democrático na Itália, o Partido Laborista na Inglaterra, ou o Partido Democrático mesmo nos Estados Unidos. Então, este é o tipo de partido que é de posicionamento político que nós temos, não? Neste momento, inclusive na Itália, existe nesta eleição uma polarização forte, principalmente com relação à direita, que neste caso é extrema-direita, não? O partido que está liderando as pesquisas, não? De um lado somos nós, do Partido Democrático, do outro lado é um partido que se chama Fratelli d'Italia, não? Irmãos da Itália, que é liderado por uma mulher, a Giorgia Meloni, mas ela é muito radical no sentido da direita radical, como, não sei, a Le Pen na Espanha, um partido muito xenófobo contra esta extrema-direita, contra os estrangeiros, muito pouco respeitoso dos direitos das comunidades, das mulheres, das comunidades LGBT, para fazer outro exemplo. Muito pouco ligado ao projeto da União Europeia. Então, um partido que tende tipo a Brexit, não? A sair da União, enquanto nós somos, pelo contrário, um partido fortemente ligado ao projeto europeísta. Então, existem diferenças. Agora, cada país tem as próprias colocações, e não sempre, não, porque a nossa percepção aqui, por exemplo, que tem partido de centro-esquerda, mas que tem posicionamento diferente, não? Mesmo no mundo político. E não é só do Brasil, isso eu vejo representando os italianos da América do Sul, vejo na Argentina, vejo no Chile, vejo na Venezuela. Então é difícil falar, você é de esquerda ou direita, porque em cada país ser de esquerda ou ser de direita significa coisa diferente. Tem vários partidos de direita, vários de esquerda, vários de centro. Não um posicionamento mundial, né? Não ideia é de esquerda no Brasil é diferente de uma ideia de esquerda na Itália. Sim, Entendi. tem diferença. Tem essas
essas variações, né? E pensando num processo de aprovação de lei, como que funciona na Itália? Tipo, da onde parte o projeto? Quais são as instâncias de aprovações, votações e tudo mais? Então, o sistema italiano é um sistema parlamentarista, não? Isso é importante enfatizá-lo, porque a diferença dos sistemas, por exemplo, não estamos falando da América do Sul, do Brasil, mas também da Argentina, a maioria aqui dos países é um sistema presidencial e se elege o presidente é de fato o chefe de governo. Agora já no sistema parlamentarista é bem diferente, é o parlamento que é o centro da política, o parlamento que determina a vida ou a morte, entre aspas, do governo, não? Neste sentido, o processo legislativo, não, que tem uma função muito importante, não é muito diferente, pelo que eu saiba, daqui do Brasil, ou seja, tem duas câmaras, Câmara e Senado, uma lei para ser aprovada tem que ser aprovada nas duas casas, não? Pode começar em uma e passar em outra, assim, não tem uma preferência, não? Claramente isso é determinado pela apresentação da lei por parte do deputado ou do senador, mas também pela pauta, não? Que é estabelecida pela presidência do Senado, da Câmara, pela bancada dos vários partidos. O processo eleitoral não é muito rápido, porque justamente para esta dupla transição, não, entre as duas casas, porque se uma casa modifica a lei tem que voltar na outra, então não sempre as coisas vão muito rápido, e porque também o governo, mas isso acontece acho que em vários países, muitas vezes trava este processo, não, de legislativo do parlamentar com a própria pauta, não, que normalmente tem prioridade, não, porque claramente o governo tem que governar, aí hoje tem a pandemia, amanhã tem uma guerra, depois de amanhã tem outra coisa, tudo isso acaba colocando os projetos de lei num segundo, num terceiro plano. Então tem sempre um pouco de enfrentamento entre o parlamento e o governo por via desse tipo de pauta, mas o processo é esse, nós tentamos levar, não, através da apresentação de lei, o que o cidadão comum, neste caso do exterior, nos indica para melhorar através da lei a vida destas pessoas. Eu vi que você foi eleito senador em 2018, né? Mas somente em janeiro de 2022 foi que assumiu o mandato, né? O que aconteceu? Foi tirar 3 anos de férias. Pegou uns aninhos sabáticos. Não, infelizmente não foi assim. Foi uma coisa assim mais chata, mais assim, complicada. O que aconteceu é que a minha eleição foi confirmada somente 3 anos e meio depois, quase no fim do mandato, porque assumi no começo deste ano. Porque no meu lugar foi empossado um outro senador eleito na Argentina, só que a eleição dele foi, dizemos assim, causada por várias dezenas de milhares de votos falsificados. Caramba. O nosso sistema de voto é por correspondência. Houve uma fraude colossal, gigantesca. Acho que foi o primeiro senador a comprovar uma fraude, a conseguir a expulsão, não, a cassação de um senador do Senado. E a fraude era muito clara, porque o nosso sistema é por correspondência. Você vota escrevendo, não, na cédula um nome, um sobrenome do deputado ou do senador. E eu estava presente na apuração que é feita na Itália, em Roma, e era evidente quando a gente estava acompanhando a apuração que a maioria dos votos deste outro senador eram todos iguais, pareciam quase feitos com a xerox, não? Olha. Na realidade foram todos escritos com a mesma mão ou com as mesmas, não uma só, mas 3, 4 mãos, e alguém deve ter roubado, não? Sequestrado, substituído cédulas eleitorais com outras impressas numa gráfica clandestina.
Só que para comprovar tudo isso, que era evidente assim, na apuração, eu teve que entrar com processo, com uma ação no parlamento, na justiça. Tivemos que fazer perícias grafológicas, químicas, laudo estatístico, ou seja, todo um sistema, tudo um processo, não? Como fosse um processo realmente para demonstrar, confirmar. E no final de tudo isso, o parlamento teve que aprovar também, tanto a comissão eleitoral que o plenário. Aí teve até a dificuldade política, porque aí entraram os amigos, inimigos, a oposição, a situação, que queria que eu entrasse, que ao contrário queria apoiar outro partido. Mas no fim de toda esta longa história, nós ganhamos, não? Eu digo sempre nós porque não foi uma vitória minha pessoal, foi de tudo, de todos aqueles que me elegeram primeiro, não? Porque se sentiram defraudados, não, de um direito. É de todos os italianos no exterior, porque na realidade nós defendemos este direito contra quem quer abusá-lo, não, utilizá-lo para outras finalidades. Então, por isso, dizemos, eu entrei, já fui deputado, mas no Senado somente neste ano, e por isso estou me candidatando agora na Câmara para continuar esta luta pela situação que expliquei de redução de parlamentares, e também para fazer espaço no Senado a um amigo, uma figura importante da comunidade italiana aqui do Brasil, que é o Andrea Matarazzo. Ele foi já embaixador do Brasil na Itália, foi ministro, presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Ele vem de uma família importante, não, um nome importante pela história, não, da imigração italiana no Brasil. E então, discutindo com ele, com o nosso partido, achamos importante, não, uma candidatura dele no Senado, eu voltar ao trabalho na Câmara, que na realidade é a casa que mais conheço, não, onde fiz uma maior parte do meu trabalho de legislador. Interessante. Mas aí, voltando nessa questão, você, depois de identificar toda a fraude, você foi eleito, mas aí você vai só cumprir o período restante ali, sim, você não sim. começaria de novo? Não, porque é assim que funciona. Na realidade, Loucura. o mandato é único, não, o mandato é de 5 anos. Se você entra metade do mandato, no fim do Você só mandato, vai cumprir a metade. você cumpre só aquele período. Caramba. E quem foi pego na fraude foi preso? Não. Não, infelizmente não fui preso, não devolveu nem um euro do que ele recebeu, porque ele recebeu todos o salário do mandato. Então ele não recebeu. Eu não recebi nada também de atrasados, não. Então assim, eu espero que, porque está continuando uma investigação, então tem a parte penal, não, a parte da justiça comum que está continuando, não, que seja demonstrado, não, quem foi a fazer isso e que possa ter uma penalidade também, porque fizemos justiça na parte do parlamento, falta agora na parte da justiça comum. Caraca, que doido, né? Porque, tipo assim, você comprovou uma fraude, destituiu o candidato, o político. Então, assim, beleza, foi fraude, sim. É crime, foi, né? É um crime. Foi identificado o crime. E não é condenado. Não é condenado porque, por incrível que pareça, o crime é comprovado, não? Por exemplo, as cédulas foram falsificadas. Mas não é comprovado que é o autor material. Então ele pode dizer, mas alguém fez, eu não sabia de nada, fizeram sem que... Tem essa. Então você não consegue comprovar que então precisa pessoa... provar... É capaz dele achar que foi a oposição que fez só para prender ele, né? Isso. Mas, É loucura. É loucura, doido, né? né? Difícil, Mas é complicado, né? Assim, porque ele só pegou, assumiu agora, Sim. 2022 de janeiro, e tudo que é retroativo. Isso é verdade. Isso é a parte ruim. Assim, eu quero valorizar a parte boa, que é a vitória de uma luta. É claro que tem um pouquinho de amargo em boca. E eu fiquei curioso para saber como que funciona lá, né? As reeleições, quantas vezes pode ser reeleito, se existe isso, não, como que funciona lá na Itália, né? Acho que é interessante. Então, não existe limite de mandato para o deputado ou senador. Agora, cada partido tem umas próprias regras internas. Por exemplo, o meu Partido Democrático tem um limite de 3 mandatos.
seja, você pode ser eleito um mandato, 2 e 3 em seguidos, assim. Depois não pode ser candidato novamente, isso para facilitar uma renovação, não? Para não ter um deputado, um senador que fica 20, 30, 40 anos. Ou seja, de um lado, a regra dos 3 mandatos é você deve ter um tempo suficiente para não poder exercer a tua função política, mas também esse tempo não deve ser exagerado, porque senão a política se torna outra coisa, não? É a tua profissão. A política deve ser um serviço que você presta para um período, não? Que seja 5 anos, 10 anos ou 15 no máximo, não? Agora, não é uma regra de todos os partidos, não. Tem partido que tem 2 mandatos, o nosso tem 3, tem outros que não tem nenhum limite. E como que o partido consegue essa... Porque é um benefício, né? Sim, eu acho que é um benefício porque favorece que na política possam entrar outras pessoas, jovens, mulheres, consegue sem candidatar pessoas, pelo menos com o nosso partido. Então, você pode ser candidato com outro, claro, isso não podemos impedir. Mas é uma regra que funciona, que facilita um pouco de inovação, não, também no mundo político italiano, no caso. Eu vi no seu site que você defende a cidadania, eu não sei pronunciar, tá? Ius sanguinis, é isso? Sanguinis. O que é isso? O que é essa? Não, na realidade, assim, a cidadania italiana, a lei atual da cidadania, que já existe há muito tempo, que justamente permite ao ítalo descendente de ser italiano, é a lei ius sanguinis, ou seja, é a palavra latina, onde ius é o direito, sanguinis de sangue. Então, a cidadania é um direito de sangue. Você é italiano porque você é filho, é neto, é bisneto de italianos. Sim, então, italiano. você tem direito a esta cidadania. Então, nós defendemos continuar com este sistema, até porque a Itália precisa e tem interesse, pelo menos essa é a minha opinião, em valorizar, não, a possibilidade de ter fora da Itália jovens, pessoas que têm a nossa cidadania, no momento que nós temos um problema até demográfico, não? Temos muitos velhos e poucos jovens. Ao mesmo tempo, nós somos a favor do Ius Scholae, que é uma lei que nós estamos agora apresentando para favorecer também a cidadania, aqui é direito pela escola, não? Porque as pessoas estrangeiras, principalmente jovens que estão na Itália, que já fizeram um curso primário, secundário de escola italiana, podem se tornar italianos também, porque hoje somente o ius sanguinis acaba prejudicando, avantajando uma parte, mas prejudicando os jovens que veio de fora da Itália, que talvez estudam na Itália, que têm até pais que são regularmente residentes na Itália, mas não têm cidadania. Então nós queremos uma Itália que seja mais aberta, inclusiva, tanto com relação aos estrangeiros, claramente aqueles que regularmente vivem, estudam na Itália, mas também com abertura para os italianos que vivem fora da Itália, principalmente aqueles que têm interesse a estudar, a trabalhar no nosso país, que não querem um passaporte somente assim para viajar ou para conhecer outros países, mas que têm um vínculo, não, um laço emocional, histórico, cultural com a Itália. Vamos lá. E não pode fugir da resposta, hein? Olha lá, quer meter Posso ou não posso colocar bacon na pizza? Bacon na pizza? Que é isso? Sacanagem, né? Agora. Não entendi. Ele quer colocar lenha na fogueira. Qual que é a pizza mais gostosa? Do Brasil ou da Itália? Olha só. Não, essa pergunta é boa, porque seria fácil responder. Seria fácil. Ketchup na pizza, posso ou não posso? Não, ketchup é uma blasfemia. Não existe, não existe. Não, a pizza, assim, eu acho que na Itália é mais gostosa, mas se você perguntar minhas filhas que agora estão morando na Itália, elas falam que a pizza do Brasil é melhor. É mais gostosa. Talvez porque elas foram criadas aqui, cresceram, gostam da pizza calabresa,
Não, aqui em São Paulo tem alguma pizzaria realmente que faz uma pizza Mais fiel, assim. nota Mais 10, tradicional, né? Sim. Não vou fazer propaganda, mas, Mas tem algumas que são muito boas, realmente. Não aquela com queijo, com abacaxi, essas Com bacon coisas. também não. Bacon também não. Bacon também não. Não é um. Eu achei que você ia falar aconselho. mal. Tô fazendo Nossa, ele falou, vamos botar ele na fogueira. Eu estava preocupado, eu comecei a beber água aqui para. Ixi, agora Eu ferrou, hein? falar da pizza. Ei, caramba. Agora pensando em modelos econômicos, né? Modelos políticos. A gente fala aqui no Brasil é presidencialismo e na Itália é parlamentarismo. Aí, colocando na balança ali, no teu ponto de vista, qual que você entende que funciona melhor, tirando o fator país, mas pensando na sua essência lógica ali de cada um dos sistemas? Olha, pela minha experiência italiana e brasileira, não, de ter acompanhado nestes 20 anos, não, a política daqui e de lá, me parece que o parlamentarismo vai mais em contra as soluções de crise políticas, não? Coisa que o presidencialismo já não faz, não? Aqui no Brasil teve momentos que buscava-se soluções e não encontrava. Aí o impeachment, por exemplo, de um presidente é uma medida extrema, não? Na Itália não precisa chegar neste ponto, não, que é de radicalização, de polarização da luta política. Se tem um problema com o primeiro-ministro, como aconteceu inclusive agora, ou com o governo, o mesmo parlamento pode definir, de formar um outro governo, de chamar outro primeiro-ministro. Então, ou seja, as dificuldades se equalizam de uma forma melhor. Acho que o presidencialismo daqui tem outro defeito, na minha opinião, que você elege um presidente com uma grande maioria, porque claramente é uma eleição entre duas figuras, não? Mas depois este presidente não tem no parlamento uma base para governar. Isso praticamente aconteceu com todos, ou vai acontecer com todos. Não? E aí ele tem que acabar fazendo coligações, uniões, exato, com o então centrão, aí começa a troca de favor. Na realidade é o presidencialismo, mas que também depende do parlamento. Então, ou seja, não é nem parlamentarismo e nem presidencialismo. Então, exatamente. Eu acho que o nosso sistema, com todas as dificuldades, mantém um equilíbrio entre o parlamento, tem a figura do presidente da República, mas que não é o chefe de governo, que é um ponto de equilíbrio, não? De garantia um pouco das várias dos vários poderes. Interessante. Então, na minha opinião, assim. E aí você falou sobre uma solução de conflito político seria colocar outro primeiro-ministro, no caso de não teria impeachment, então? Como que funcionaria isso? Ou seja, se você tem assim, um governo que não tem apoio, por exemplo, da base parlamentar, você tem duas opções na Itália. Então, os partidos claramente não retiram este apoio ao governo. Você pode ou formar um novo governo, claramente os partidos, esta é a função do presidente da República de fazer esta negociação. Os partidos encontram uma outra maioria, uma outra figura até para ser o primeiro-ministro, ou tem até a medida extrema que é convocar eleições antes do prazo. Olha, aqui a situação realmente não tem como sair desta crise política, vamos convocar novas eleições, não precisa esperar 5 anos ou 4 anos como aqui, se a situação não tem como... Então, ou seja, tem saídas. É mais fácil de se resolver, no caso. Mais fácil de encontrar uma saída num momento de grande dificuldade, de grande tensão. Aqui não tem realidade esta via, esta saída, não? Sim. Então você tem que recorrer, como falei, a medidas extraordinárias, extremas. Isso
acaba gerando um clima pesado, tanto dentro do parlamento quanto fora do parlamento. E assim, no Brasil, além de ser, acho que pouco prático, é muito traumático, né? Bacana. Torzeira, aí? Chegamos ao final. Chegamos ao final. Queria só agradecer, né, a todo mundo que assistiu aqui esse episódio. Queria agradecer também você. Obrigado. Por ter vindo, tirar toda a nossa dúvida aqui. Apresentar suas propostas, né, para quem está procurando aí algum deputado, alguém para eles votarem. Então, vocês que ouviram essa proposta aqui, avaliem com carinho, veja se está de acordo com o que você procura e é isso aí. Muito obrigado. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Foi um papo bem esclarecedor, muito bom. Desculpa as piadas da pizza. Não, mas isso... Depois e assim, vamos... um pouco do que o Heitor falou, acho que de avaliar com carinho, entender as propostas, entender a tua história, o teu legado. Como que o eleitor faz isso? Onde ele vai encontrar as tuas propostas? Como que ele chega até você? Olha, temos muitos canais. Eu tenho o Instagram, f.porta, o Facebook, Fábio Porta, o Twitter, Porta 2020 e principalmente a minha webpage, a página que se encontra na internet, onde tem todas as propostas, trajetórias, o meu trabalho no parlamento, os debates políticos, que é fabioporta.com. Muito simples a ser, porque é importante que a pessoa possa se informar, não, a respeito do candidato, do partido, das propostas, e que participe, mas participe com consciência. Isso aí, legal. Boa. Isso aí, muito obrigado mais uma vez. E você que assistiu até aqui, muito obrigado. Se você perdeu o comecinho, volta o vídeo aí. Apesar que esse vídeo é um vídeo gravado, né? Não foi uma live. Sim. A live vai acontecer semana que vem, então vai ter chat e segue a programação normal. Então, curte essa live, compartilha com quem você acha interessante esse conteúdo. Muito obrigado por assistirem até aqui. Complementando o que o Heitor falou, siga a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, TikTok, plataformas de áudio, estamos em todas. E é isso, até semana que vem, vocês são feras, valeu!